Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos tinham se esquecido de levar pães. Tinham consigo na barca apenas um pão. Então Jesus os advertiu: prestai atenção e tomai cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Os discípulos diziam entre si: é porque não temos pão? Mas Jesus percebeu e perguntou-lhes: por que discutis sobre a falta de pão? Ainda não entendeis e não compreendeis? Vós tendes o coração endurecido. Tendo olhos vós não vedes, e tendo ouvidos não ouvis? Não vos lembrais de quando reparti 5 pães para 5.000 pessoas? Quantos cestos vós recolhestes cheios de pedaços? Eles responderam: 12. Jesus perguntou: e quando reparti 7 pães com 4.000 pessoas, quantos cestos vós recolhestes cheios de pedaços? Eles responderam: 7. Jesus disse: e vós ainda não compreendeis? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. No Evangelho, Jesus está advertindo os discípulos: cuidado com o fermento dos fariseus e de Herodes. Mas eles não entenderam as palavras de Jesus e vão gerar aí alguns questionamentos, algumas perguntas. Eles ficam pensando se a questão é sobre a quantidade de pão na barca, se o fermento de Herodes e dos fariseus são fermentos de verdade. Eles ainda não entenderam a mensagem de Jesus. Tomai cuidado com o fermento de Herodes e dos fariseus significa não deixe que o modo de pensar dos dominadores da sociedade, o modo de pensar mundano, não entre na cabeça dos discípulos de Jesus. Jesus está formando eles com uma luz sobrenatural, a luz da fé. É uma ótica bem diferente de como se organizam estruturas meramente humanas. Às vezes, tem estruturas que querem dominar, se enriquecer a qualquer custo, às vezes fazendo injustiças, explorando o ser humano. E Jesus está dizendo: não pense como o mundo. Pense a partir de Deus, pense em Deus. Queridos irmãos e irmãs, Jesus está pedindo que os discípulos possam ter fé nele. E Jesus faz uma advertência: vocês estão com o coração endurecido. Antes, essa crítica de Jesus não era aos discípulos, era uma crítica externa ao grupo dos 12. As pessoas sem fé tinham o coração endurecido. Os discípulos têm o coração aberto. Porém, hoje, essa imagem do coração endurecido evoca a dureza de coração do povo desde o Antigo Testamento. E essa dureza de coração chega até os discípulos de Jesus. Já no Antigo Testamento se falavam, né? Tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem. É uma profecia para o povo que caminha longe de Deus, feita por Isaías no capítulo 6. Mas também os falsos deuses não tinham poder, não escutavam, não falavam. Irmãos e irmãs, hoje Jesus usa essa fala direcionada a quem não tem fé, aos discípulos. Jesus faz perguntas, né, sobre a multiplicação dos pães que ele realizou, mostrando como o olhar dos discípulos deve estar iluminado pela fé. Aqui acontece um desencontro entre Cristo e os discípulos. E a causa deste desencontro não é a mesma no desencontro entre Cristo e Herodes, entre Cristo e os fariseus. Os discípulos não estão se desencontrando no Evangelho por maldade. Aqui o tema é: quem é o Messias? O que ele vai fazer de bem para o seu povo?
Então tinham várias ideias sobre o messianismo. E Jesus está dizendo: cuidado com o fermento de Herodes e dos fariseus. É como se Jesus dissesse: eu sou o Messias, mas o meu reino não é deste mundo. Não pense de acordo com as ideologias pagãs, desumanas. Não pense com a cabeça de um filósofo que exclui o discurso sobre Deus, sobre a fé. Pense, reflita, e as suas ações devem estar de acordo com o Evangelho, com os ensinamentos de Jesus. Se você é filho de Deus, é discípulo de Jesus, você deve agir iluminado pelos ensinamentos do Senhor no Evangelho. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Desça sobre vós e permaneça para sempre a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.